obstrução tanto da cápsula de Bowman quanto do próprio lúmen capilar. Você tem uma baita de uma hematúria, né? Que muitas vezes também obstrui túbulo. Existe um componente tubular aí, existe aquele componente do feedback túbulo glomerular, né? E como os túbulos começam a ser acometidos, pode ser que você não absorva tanto sódio lá nos túbulos proximais, e você pode ter, né, aumento diminuição da quantidade de sódio lá na macrodensa, redução da taxa de tração glomerular e etc. Tá bom, Clara? Ok, obrigada. Nada. Não, Eudelê. Pergunta muito boa da Eudelê. Numa biópsia do rim Berger, não teria nenhuma alteração? Tem. A Berger típica. A Berger, o que não tem alteração é a glomerulonefrite, é a glomerulopatia por lesão mínima, que causa síndrome nefrótica. Não tem alteração nem na microscopia óptica, nem na imunofluorescência. E apenas na imunofluorescência existe fusão das peticélulas hipodócitas. Na Berger existe uma proliferação mesangial na microscopia óptica, o mesanjo está exposto. E você tem na microscopia, na imunofluorescência, você tem um depósito de IgA no mesanjo. E também na microscopia eletrônica está alterado. Ou seja, a Berger tem alteração, sim. É uma glomerulonefrite mesangial. Então você vai esperar alteração. Tá bom, Eudelê? Eu preciso saber só se eu respondi sua pergunta antes de eu responder a Luana. Não. Como a gente não... essa questão da biópsia renal na Berger, ela é extremamente controversa. Né? Se a doença cursa com cara de Berger, tudo parece Berger, e a gente sabe que a Berger é a principal glomerulopatia do mundo, a glomerulopatia mais comum do mundo, se o paciente não está perdendo função renal, se o paciente não tem uma proteinúria importante, que é o que acontece na maioria dos pacientes, a gente faz um tratamento conservador e não biopsia. Então, a gente simplesmente acompanha o paciente. Mas, eu já tive caso, por exemplo, que o paciente quis biopsiar. A mãe falou, eu não durmo com barulho desse não, quero saber o que meu filho tem. Nós vamos biopsiar. Então, depende muito. Quando a gente biopsia, normalmente, quando há uma perda muito acentuada de função renal, quando tem uma proteinúria importante. Tá bom? Oi. Então, vamos lá, na Luana. Que nada, obrigado a você. Luana, professor, por que hematura micro é sinal de pior prognóstico do que hematura macro mais micro? Isso na Berger, né, Luana? Você está falando especificamente da Berger? Ah, tá, joia. Ninguém tem uma explicação exata para isso, né? Parece que a manutenção de uma hematura, os surtos de hematura macroscópica que acontecem na BG, de alguma forma, isso é um quadro observacional. Eu não sei se há uma explicação para isso, para te falar a verdade, Joana. Eu posso até procurar, mas eu nunca li sobre uma explicação por que os pacientes que fazem hematura macroscópica, surtos de hematura macroscópica, têm um prognóstico até melhor do que os pacientes que não têm essa hematura. Não, gente, meu cabelo hoje está acabado. Até melhor do que os pacientes que não têm hematura macroscópica. Isso é um achado observacional, né? Esse Berger foi descrito em 1968 por em francês chamado Berger. Tem muita gente que fala glomerulonefrite de Berger ou Berger, achando que é americano. Não, ele era um francês. E ele identificou, de lá para cá, essa doença foi considerada como uma doença benigna, né? E atualmente a gente sabe que ela não é tão benigna assim, né? Até 20, tem séries mostrando 40% de evolução para doença renal crônica, né? Então é uma doença que não é tão benigna assim, mas na maioria dos pacientes ela evolui de forma benigna, sempre com hematura, na maioria das vezes ela fica com a hematura ali, e de vez em quando um surto de hematura macroscópica.
Um pouquinho que eu perdi meu áudio foi ativado, tá. Ao contrário da GNDA, né, que acompanha uma infecção estreptocócica, a BG pode acompanhar infecções virais, mas é importante porque a gente nunca sabe se uma amigdalite, por exemplo, é estreptocócica ou se é viral, com certeza, né. Então, mas o diagnóstico diferencial passa por aí. E uma coisa importante é que a GNDA não repete, né. A gente precisa entender isso para entender quando começa a repetir GNDA, mas a maioria das vezes é BG, tá? Não. Se tiver hematura macroscópica, se for uma hematura macroscópica, um quadro muito sugestivo de GNDA, e aí, Ayodele, essa questão da hematura macroscópica, por exemplo, um menino tem uma GNDA, se você pegar e fizer EAS da sala inteira, você vai ver que os amiguinhos muito frequentemente têm hematura macroscópica e não tem mais nada. Então, a apresentação clínica mais comum das glomerulopatias, de uma forma geral, são anormalidades urinárias assintomáticas. Então, não necessariamente é BG. BG tem que vir na sua cabeça. Por que BG tem que vir na sua cabeça? Então é isso aí que você falou. De certa forma, sim. Primeira coisa a pensar é BG. Se essa hematura macroscópica for glomerular, né? A primeira coisa é determinar se essa hematura é glomerular ou pós-glomerular, tá bom? Se for... disso que eu estava respondendo, né? Então, é o seguinte, é sobre hematura? É isso que caiu o áudio? Né? Então tá bom. Então é isso mesmo, gente, a Eudele está certa. O paciente tem uma hematura, seja qual idade for. Quando hematura também, ela depende muito da idade, como a gente colocou lá naquela aula de exames complementares, né? Hematura é uma coisa em criança. Quando uma criança tem hematura, você vai pensar primeiro em glomerulopatia. Aí vai depender de onde você está. Você está num país desenvolvido, você pensa primeiro em BG. Você está num país subdesenvolvido, você acaba pensando muito frequentemente em GNDA. Embora BG seja mais frequente ainda. Mas Estados Unidos não tem GNDA, tá? É raro. É uma doença rara. Aqui é muito comum GNDA. Mas se for um adulto com hematura, você começa a pensar, será que não tem um cálculo? Será que não tem uma lesão lá? Se for um idoso, será que não tem um câncer? Então, a primeira coisa na hematura é determinar se a hematura é realmente glomerular, tá? Então, respondendo de vez a Odali, uma hematura glomerular, sabidamente glomerular, BG é com certeza uma das principais. Isso aí. É isso. Vamos lá, moçada? A Luana está digitando. Vamos lá. Depois que melhora BG, a função renal estabiliza. Não tem melhorar o BG, tá, Luana? A apresentação clínica do BG mais comum é não ter nenhuma perda de função renal, tá? Então ela não é uma doença que, exceto em raras situações, ela não é uma doença que é igual a uma GNDA, tá? Ela raramente se apresenta com aquele quadro típico da GNDA, o paciente ficar todo inchado, embora possa se apresentar. Ela é mais frequente, ela tem uma hematura sem elevação da pressão arterial, sem nada. E esse paciente fica assim. A BG é uma doença que a gente não sabe direito por que ela acontece, né? É uma deposição de IgA, está associado ao metabolismo da imunoglobulina A, né? Tem gente que diz que é um problema no fígado, tem gente que diz que é uma hiperprodução de imunoglobulina A. Então, para você ter ideia, a BG ela seria como se ela fosse uma forma monossintomática da doença de Enoch-Schönlein, da vasculite de Enoch-Schönlein, que é uma doença sistêmica que está relacionada também à imunoglobulina A. Não sei se vocês estudaram isso, eu vou estudar isso na reumatologia.
Mas parece, se você pegar o rim do Enoch Online, é exatamente Berger que você vai encontrar. Então, Berger parece que é uma forma que atinge só o rim, né? Muita gente diz isso. Então, o que acontece na Berger é que, na maioria das vezes, o paciente tem surtos repetidos de hematura macroscópica sem nada. Uma parte dos pacientes podem fazer síndrome nefrótica, né? E podem fazer proteinúria, inclusive pesada. Esses pacientes têm pior prognóstico, eles evoluem mais rapidamente para insuficiência renal. Uma pequena parte também pode fazer hipertensão arterial e um quadro nefrítico típico, com quiasecretinina. Esses pacientes têm um pior prognóstico também. Então, assim, e a maioria dos pacientes fica ali com hematura microscópica, né, de vez em quando fazendo ou não um surto de hematura macroscópica. Uma apresentação mais clássica é ficar ali com a hematura microscópica direto. Se você fizer AS desse indivíduo seriadamente, você vai ter hematura. E aí, respondendo lá uma pergunta que alguém colocou no início, não lembro quem foi, sobre a biópsia na BG, ela vai estar indicada se o paciente começa a apresentar hipertensão arterial, indicada assim, incontestavelmente, porque ela, teoricamente, está sempre indicada. Mas sem contestação, quando o indivíduo começa a apresentar hipertensão arterial, quando o indivíduo tem proteinúria pesada e quando o indivíduo perde função renal. Nesses casos, você acaba fazendo uma biópsia renal. Ou se você tem um outro diagnóstico também, que pode ser provável, que você está muito na dúvida. Né? Eu sempre acompanho Berger e fiz poucas biópsias que veio Berger. Né? E tem muitos pacientes no meu consultório que têm hematura macroscópica que eu acompanho há anos. Muito provavelmente por Berger, né? Que surtos de hematura macroscópica. Nada. Então, gente, fundamental é que vocês entendam isso, né? O que é importante para um clínico saber? O clínico precisa saber que existem vários tipos de glomerulopatia. Ele precisa, o pediatra e o clínico, o médico de saúde da família, ele precisa saber tratar e reconhecer uma GNDA. Entender, por exemplo, que o diagnóstico entre BG e GNDA passa muito frequentemente pelo complemento, não pela biópsia. Então, a GNDA é uma doença inflamatória que cursa com hipocomplementemia. O indivíduo desencadeia, né, a cascata do complemento. Então, ele cai o complemento e volta ao normal. Isso é fundamental. Porque, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico pode se apresentar com uma glomerulopatia parecida com a GNDA, só que o complemento não volta ao normal. Então, esse indivíduo tem complemento baixo e normalmente após 2 meses o complemento volta. BG, o complemento não cai. Então, gente, o complemento é fundamental na GNDA, para você ter certeza absoluta que é uma GNDA, sem fazer biópsia. Lembrar dessa possibilidade sempre na sua cabeça, que BG é uma doença muito comum, né, tipo GA, é muito comum, e precisa estar sempre com um diagnóstico diferencial de qualquer situação de hematura glomerular. Lembrar que também, nas crianças abaixo de 12 anos de idade que apresentam um quadro de síndrome nefrótica, você está autorizado a dar corticoide, porque a possibilidade de ser uma lesão glomerular mínima é grande, é enorme. Então você pode dar corticoide. E se essa criança não responde, ou se acontece alguma coisa diferente, você encaminha para o nefrologista. Mas um pediatra pode tranquilamente tratar uma lesão glomerular mínima, uma presumida lesão glomerular mínima. Lembrar, gente, que existem várias doenças multissistêmicas que vão acometer o glomérulo, podendo levar a quadros de síndrome nefrítica, a quadros de síndrome nefrótica e a quadros mistos, né? Então, tem lá várias doenças, por exemplo, uma doença muito frequente no nosso meio, que é a hepatite C, né? Que é uma doença mundial, uma pandemia, sempre foi, né? Essa sim, também é uma pandemia, o mundo inteiro tem hepatite C de forma assintomática. E esses pacientes podem evoluir com crioglobulinemia e com uma forma específica de glomerulonefrite membrana proliferativa. Lembrar que a sífilis é uma doença que está voltando e que pode estar associada à glomerulopatia. Lembrar que o HIV tem uma forma especial de glomerulopatia, que é uma glomerulosclerose segmentar e focal esclerosante, assim, rapidamente progressiva, o indivíduo perde função renal. Nós temos alguns pacientes com HIV na nossa clínica. Então, pôr isso na cabeça, né? As glomerulopatias mais comuns são essas que a gente colocou. Essas doenças podem ser primárias ou elas podem ser secundárias a alguma doença sistêmica.
Eu acho que eu tô com Covid. Se eu tivesse agora na aula presencial, vocês iam pular da janela. Nem dá bem que a gente tá aqui, né? Que Deus nos proteja. Bom, enfim. Eu acho que eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Mas aí, se vocês tiverem alguma outra dúvida, eu tô aqui à disposição. Que bom. Bom, moçada. Então, eu gostei das dúvidas, né? Vocês perguntaram assim, o que normalmente a gente precisa perguntar. Eu lembrei de um professor meu muito engraçado, falecido, professor Bara, lá de Juiz de Fora, saudoso Bara. Ele era muito engraçado, e ele falando pra gente de uma homeopatia, né? E sempre falando que é uma doença inflamatória, portanto é uma doença que tem, obviamente, né, acomete os dois rins e tal. Aí um aluno da minha sala, um colega meu, levantou o dedo e perguntou assim: professor, então as glomerulopatias elas sempre dão nos dois rins, né? Não adianta um indivíduo ter dois rins, porque vai perder a função renal do mesmo jeito. Isso. Aí ele fala assim: muito bem, meu filho. Essa pergunta sua é uma pergunta brilhante. É a primeira pergunta que o leigo faz pra gente. Exatamente. Porque toda vez que eu falo que o paciente tem glomerulopatia, a família pergunta assim: mas é nos dois rins ou num rins só? Eles perguntam: um rins. É só um rins ou os dois rins? Não, é os dois rins. Nossa senhora, doutor, que porcaria, hein? Primeira pergunta que o leigo faz. Gente, bom dia então para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Valeu, galera. Um abração. Obrigado, Patrícia. Obrigado mesmo. Estou precisando. Espero que seja só uma gripe, afinal de contas, estou vacinado, né? Mas eu entro todo dia numa unidade que a minha unidade, essa semana está com 130% de ocupação. São 10 leitos, tem 13 pacientes. Daqui a pouco a gente vai colocar beliche lá. Mas é isso aí. Um abração, gente. Tudo de bom. Vixe, é isso aí, cara. Valeu, moçada. You are currently the only person in this conference.